mesmo que ele esteja com as pernas quebradas. Aí a pergunta, mas você faria? Eu não sei o que eu faria. Graças a Deus, eu não fui colocado numa situação de exigirem de mim que eu seja um líder. Mas é o que eu espero de um líder. Eu não sei o que eu faria, mas o que eu espero de um líder, se alguém der uma pancada na sua coluna e ele caia no chão, a primeira pergunta é quem me bateu. Não, a primeira pergunta é o que eu estou mexendo para sair daqui, continuar andando para chegar no meu objetivo, mesmo que ele esteja se arrastando no chão. Quando chega uma líder, aí o Anderson Torres chora, o Bolsonaro chora, todo mundo começa a chorar, você foi perfeito, está mostrando que a alma está enfraquecida, a alma está quebrada. Eles já não conseguem mais levar adiante porque eles perderam a fé em si mesmos, tanto que eles choram. Ora, por qual o cristianismo representa tudo aquilo que representa? Independentemente de quaisquer pessoas fazerem questionamentos sobre a questão histórica, deixa isso de lado, mas qual é o símbolo que eu acredito que é real? Foi um homem que aguentou tudo o que aguentou para mostrar que ele iria até o fim, apresentando para nós um caminho. Não estou pedindo que todos vão para a cruz, não é isso. Mas o que se espera de um líder é que se ele se propôs esta tarefa, que ele não mostre fraqueza. Este é o primeiro ponto. Aí a gente pega o Anderson Torres. Com todo respeito, eu já encerro, tá? Com todo respeito. Ele foi para os Estados Unidos e depois voltou. Ele imaginava que ia acontecer o quê? Que capacidade de construção de cenário e análise de conjuntura é essa? Ele imaginava que ele ia chegar aqui e ele ia lidar com um cara que vem do Ministério Público, cuja função, acho que o Alexandre de Moraes, ele é promotor, né? Ele era promotor, eu creio, ou era procurador. O Alexandre de Moraes, antes de ser ministro. Foi promotor de justiça. Foi promotor de justiça. O que ele quer de um promotor de justiça? Que o promotor de justiça entregue iogurte para o cara no tribunal? Mas o promotor virou ministro, né? Deveria ter amadurecido. Mas aí é que está o detalhe. A alma do Alexandre de Moraes é a alma de um promotor. É alma de xerife. Ele tem uma alma de promotor. E vem o Anderson Torres esquecendo, ele caiu nisso. Não, ele nunca vai ser um ministro, ele nunca vai ser um juiz, porque ele é alma de promotor. Exercendo a função de ministro, que seria um juiz, mas com a alma de promotor. E ele vem esperando o quê? Aí o que nós estamos vendo também, incapacidade de construir cenários adequadamente, incapacidade de fazer análise de conjuntura, desarticulação das lideranças da oposição que não estão fazendo projetos que possam, de alguma maneira, se dar suporte. O Anderson Torres deveria ter ido embora, se ele não deveria ter voltado. Deveria ter voltado, não deveria ter voltado, ele deveria ter ficado lá. Porque é isso, quem se propôs a ir para o fogo sabe que vai se queimar, ou vai com uma roupa de amianto, ou então vai lá muito bem hidratado, ou então vai para se autoimolar, para fazer que nem fez aquele cara lá na Tunísia, que desembolcou a revolução na Tunísia e resultou na Primavera Árabe, que pode não ter resultado nada, mas trouxe um momento histórico. O professor falou uma coisa que eu achei perfeita, quer dizer, você vai para a guerra, você tem que usar armadura, bicho. Se você uma coisa que a gente sempre fala, né, e eu queria ouvir o Adrilles sobre isso, não tem nada mais constrangedor do que você ver live de artista, live de influenciador, e o cara começa a chorar no meio da live, falando de relacionamento, falando da mulher que traiu ele, falando de problemas familiares. Quer dizer, uma coisa é você se emocionar, mas pontualmente a respeito de determinados assuntos dentro de um contexto específico. Fora isso, eu acho que não é uma prática saudável para a imagem pública de qualquer pessoa, né, Adrilles? Especialmente se tratando de um Estado de viés ditatorial que está se impondo no Brasil. Você acha que os autoritários estão achando o quê das pessoas emocionadas nas lives e chorando por aí? Olha, se o choro fosse um método efetivo de sensibilização da população e dos entes entre os estados, dos poderes, dos atores que constituem as instituições, a gente devia estar chorando todo dia há mais ou menos 3 anos. Ou seja, a gente já sabe o estado que a gente está. E aí, esses atores institucionais estão se valendo o quê? De um tipo de expectativa de uma ignorância da população, pelo menos a parte da população consciente, que já sabe que a gente está vivendo numa ditadura, não é? O Alexandre de Moraes falou esses dias, olha, não se deixe levar pela extrema-direita, porque o que a gente quer é coibir crimes. Quais crimes? Primeiro, não há nem sequer crimes, tipificações criminais
em que as pessoas estão indo presas e censuradas. Discurso de ódio, fake news, ou seja, são coisas vagas, atos golpistas. Qual é a acusação formal do Anderson Torres? De ter na sua casa uma minuta apócrifa sobre a possibilidade de reação a um TSE que agiu como ator político. E o TSE agiu como ator político. E esse documento não tinha validade alguma. A gente teve um homem, comandante do GSI, braço direito do Lula, o general Gonçalves Dias, que foi pego com a boca da botija, orquestrando as invasões no fatídico 8 de janeiro, e nada aconteceu. Ou seja, o Anderson Torres, por si mesmo, ele devia perceber, em vez de chorar e ficar deprimido, e ficar angustiado, e emagrecer, tudo bem, é um sofrimento legítimo de um homem que está sofrendo e que está sob um estado de tortura. Uma pessoa que fica meses a fio numa cadeia, em prisão preventiva, sem sequer ter a percepção do que está sendo acusado, é um processo kafkiano, é um processo de perseguição. É um processo ditatorial. Então o Anderson Torres, em vez de chorar na cadeia, ele deveria nunca ter voltado a um estado ditatorial, que é o que a gente vive no Brasil. E essas pessoas que voltaram para o Brasil, estão no Brasil, como o Jorge Seife, como o Bolsonaro, que está chorando desde outubro, ou fica em silêncio ou chora, ou fica em silêncio, ou então dá autógrafo em avião. Pô, aí não dá. Não é momento para fazer gracinha com o seu público. Entendeu? O Bolsonaro foi um bom presidente. Teve seus erros, teve seus acertos, mas é um homem que, no meio de uma pandemia, melhorou a economia, melhorou o emprego, melhorou a inflação, melhorou a projeção de contenção de criminalidade, mas do ponto de vista ético de estabelecer e entregar uma democracia para o seu sucessor, ele entregou exatamente pela sua leniência, pelo seu choro, e foi o maior erro dele, pela complacência às 4 linhas da Constituição, que ele seguiu, mas ninguém mais seguiu. Ele não foi incisivo o suficiente. O que deveria ter feito para seguir as 4 linhas da Constituição? Peitado o Alexandre de Moraes, quando o Alexandre de Moraes falou, não vou deixar você nomear o chefe da Polícia Federal. Ali começou a linha do autoritarismo. Percebe? Agora não adianta chorar. Agora, o que deve ser feito é ação. Qual seria essa ação? Alguém pode me perguntar. Não sei exatamente. Perfeito, Adriles. Jogar as pessoas na rua, mobilizar as pessoas, avisar o mundo, avisar a imprensa internacional, estabelecer uma ação através de um discurso e mobilização popular e, sobretudo, mobilização dentro do legislativo. Quer seja com seus filhos, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que não tem o mesmo rigor, a mesma incisividade que tem, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que está acusando o que está acontecendo no Brasil hoje. Estamos numa ditadura. E se você chora frente a um ditador, se você chora frente a um carrasco, ele vai sorrir das suas lágrimas e cortar a sua cabeça. Perfeito, perfeito. Eu queria passar, Matheus, a bola para a Geisiane com a seguinte provocação, aproveitando a fala do Adriles. Se o Marcel Van Hatten começar a chorar, acabou. Não temos ninguém. Acabou. Ele está lá, é o que eu falo, altivez. Você não pode demonstrar fraqueza, e eu vou continuar batendo nesse ponto, que tem cara aqui no chat que não entende isso daí. Cara, semiótica, construção da imagem, construção da comunicação, é tudo. Exatamente. Se o povo se desmobiliza, se o Bolsonaro perde essa conexão com o povo e não consegue mais mobilizar as pessoas em prol do impeachment, porque elas começam a achar que ele não tem energia, que ele tá fraco, que ele tá depressivo, que é o que todo mundo fala hoje. Ai, veja bem, ele tá chorando porque ele tá depressivo. Deixa eu te falar um negócio. Tudo bem, a história ensina pra gente que o líder que tá depressivo vai perder o espaço dele. E essa ditadura conflagrada do judiciário vai se instaurar para sempre. E acabou. E eu queria passar a bola para você, quer dizer, o Marcel Van Hatten, por outro lado, está lá, falando em instaurar a CPMI do abuso de autoridade, do abuso de poder, do STF e do TSE. O caminho é esse, é propositivo, é articular e é organizar. Exato. Essas pessoas, elas não têm o perfil da liderança, né? Infelizmente, a gente não vê o Nicolas Ferreira, por exemplo, chorando. Choramingando de que ele está sendo perseguido, de que ele está sem conta, de que ele está sendo processado ou qualquer coisa do tipo. A gente não vê o Marcel Van Hatten chorando. Não faz o menor sentido, se você está dentro de uma guerra, você demonstrar fraqueza. Você tem que, ainda que você esteja fraco, ainda que você tenha motivos legítimos para estar fraco, porque vale aqui ressaltar isso, não é que o Anderson não tenha motivos
motivos legítimos para estar depressivo, para, enfim, estar ali no contexto que ele está. Mas veja, a situação já está dada. Ele já cometeu o erro de voltar para o Brasil sabendo que corria o risco de ser preso, que foi o que aconteceu. Ou seja, ele não tem o domínio das previsões políticas ali, das previsões mais óbvias políticas. Posto isso, ele já está com o fato de que ele está preso de maneira injusta, de maneira arbitrária, como o Adriles muito bem colocou, o Gonçalves Dias, que estava no ato do 8 de janeiro, que tem imagens dele abrindo portas, oferecendo água, suco, café e um pãozinho de queijo para os vândalos, não aconteceu nada. É também outra injustiça e óbvio que não aconteceu nada com Gonçalves Dias, porque ele está ali junto com todo esse jogo, junto com todo esse governo federal, jurídico e tal. Certo, mas são fatos que estão dados, são dados da realidade. E aí eu sou obrigada a colocar Ayn Rand, né? Que você pode ignorar os dados da realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar esses dados. Aí você vai chorar, você vai sentar e vai chorar, literalmente sentar e chorar. Cadê as lideranças da direita? A gente está em guerra. Isso não vai sensibilizar o Alexandre de Moraes, isso não vai sensibilizar o Lula, isso não vai sensibilizar ninguém da militância petista, isso não vai sensibilizar o consórcio da imprensa, muito pelo contrário. Eles vão debochar do seu choro, eles vão adorar que você está demonstrando fraqueza. A Dilma Rousseff, dentro da militância do PT, é conhecida como o coração valente. Em 2016, inclusive, ela emplacou fortemente essa campanha de que a Dilma era o coração valente. Por que que ela tinha? Por que que ela tem essa fama dentro da militância? Porque ela foi torturada na ditadura. Bom, segundo ela foi torturada na ditadura. E tem vídeos em que ela explica que ali, por incrível que pareça, a explicação dela é perfeita, é ótima, que ela explica como que se aguenta uma tortura, que você fica aqui e você pensa só nesses 5 minutos. Não, eu vou aguentar só mais 5 minutos. E aí daqui a pouco você pensa, eu vou aguentar só mais 5 minutos. E aí, com isso, você passa pelo processo da tortura. Naquele contexto, infelizmente, a Dilma Rousseff demonstrou ter uma alma, um espírito mais forte do que as nossas lideranças, que não tem liderança dentro da direita. A gente não tem nenhum coração valente, porque as pessoas estão depressivas e chorando. E é justamente isso que eles querem. Eles querem nos desarticular com a força, com a ferramenta do cansaço, do choro, da opressão. É isso que eles querem. Quando a gente chora, eles ficam felizes. E aí, quando a gente critica, a direita fica brava. Então, quer dizer, a gente não pode apontar que tem uma falha na nossa estratégia e as pessoas ficam bravas. Não, tá tudo perfeito. Exato. Agora tá tudo perfeito. expiatória A gente não coletiva. pode falar que chorar é uma demonstração de fraqueza, Geisane, na linha que você falou, porque tá tudo maravilhoso. O cara não para de prender as pessoas, você tem julgamento político acontecendo de baseada no Supremo. Pois é. Todos os limites institucionais foram rompidos Eu acho curioso. e você tem uma voz no púlpito da Câmara dos Deputados mais altiva do que qualquer outra. E no Senado essa voz não existe. Exato. Eu escuto o Girão, eu gosto do Girão, gosto do Seif, mas precisa pegar esse espírito do Marcel Van Hatten e tem que ser incorporado por algum senador.